Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Livre-arbítrio, destino ou acaso? Esse é o tema do Papo Espírita de hoje. A gente trouxe para conversar, além da Thelma Alves, a Miriam dos Anjos, a terapeuta junguiana, trabalhadora espírita, membro da AME Planalto, Valéria Borges. Muito bem-vinda, Valéria, tudo bem? Obrigada, tudo jóia, ótimo. Valéria está preparada, né, para a gente falar sobre esse tema super interessante, instigante. Então, a gente quer trazer aqui algumas coisas da doutrina. Por exemplo, a doutrina tem muito essa questão do livre-arbítrio. Mas a gente sabe que o nosso livre-arbítrio, ele é, de certa forma, um pouco limitado, porque a gente tem, como você é terapeuta junguiana, né, a gente tem muita coisa no inconsciente que faz com que a gente tome decisões que a gente nem sabe de onde vieram. A gente, da mesma forma, fala muito sobre o nosso destino, no sentido de que nós preparamos muita coisa da nossa vida no mundo espiritual. A gente decidiu muitas coisas. Então, a gente quer falar um pouco sobre isso, porque as pessoas fazem um pouco de confusão, né? Muitas vezes a gente acha que nós estamos tomando uma decisão e essa decisão tem tantos limites que a gente não conhece, né? Como é que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, explicar? Só isso. Somente isso. Então, é um tema um pouco polêmico, né, da gente pensar, né, sobre o livre-arbítrio, né? Lembrando que Joana de Ângeles, ela é influenciada pela psicologia analítica, né, que é de Carl Gustav Jung. Então, ela traz alguns pensamentos sobre essa questão do livre-arbítrio e fala pra gente que a consciência dos nossos eus, né, daqueles complexos, falando junguianamente, e a gente vai falar do ego, né, desse complexo do ego que tem dentro de nós. Essa inconsciência faz com que as nossas escolhas acabem não sendo um livre-arbítrio propriamente dito, assim, um livre-arbítrio genuíno, vamos dizer assim, né? Joana traz pra gente que o nosso processo de evolução, na nossa caminhada evolutiva, a gente passa por alguns níveis de consciência, né? E esses níveis de consciência é que consegue falar pra gente o quanto a gente, na verdade, escolhe ou o quanto é escolhido pra gente na nossa caminhada, né? Sei lá, padrões que a gente repete, coisas que a gente acha que tá fazendo escolha e na verdade não tá, né? Tá só seguindo uma manada ali, alguma coisa que não é uma escolha propriamente dita. Ela fala de 5 consciências, que é a consciência de sono sem sonhos, a consciência de sono com sonhos, a consciência desperta ou acordada, a consciência transcendente de si e a consciência cósmica. Então, de acordo, a gente olhando para esses 5 níveis aí, né, olhando, né, dentro dessa abordagem, a gente pode falar ou tentar olhar qual que é o nível que você está do livre-arbítrio, né, de escolha. Que nível de escolha a gente está caminhando aí? Mas quando a gente está no nível de consciência de sono, sem sonhos, muita gente vai se identificar achando, eu não sonho, eu não lembro dos meus sonhos, embora se diga que todo mundo sonha, né? Mas quem é essa pessoa? Porque esse é o nosso nível evolutivo, muitas vezes, né? Da maioria de nós. Não sei, hein? Vamos pensar. Vamos lá. Talvez não, né? Vamos ver. Não dá pra gente fazer essa avaliação, na verdade isso é muito individual. É igual você pegar uma pessoa e falar assim, não, deixa eu ver que nível de evolução essa pessoa está. Seria mais ou menos isso. Essa medida a gente não tem. Sim. Mas dá pra gente avaliar, pelo menos pensar. Então, o nível de consciência de sono sem sonhos é aquela pessoa que tá só no nível instintivo, que tá só no nível material. Essa pessoa que ela age come, dorme, pratica o sexo, trabalha e só vive mecanicamente. É uma pessoa que não pensa em nada além da vida material. Então, corre sempre atrás das coisas materiais, tudo é material, então tudo muito instintivo. Tá no nível do instinto, muito mais do instinto. Só satisfaz necessidade material, né? Isso, é muito a necessidade do corpo. Então, você é levado só pelo corpo, só por aquilo que é a necessidade material, em todos os aspectos. Nem para pensar, né? Fica mais ou menos no automático, isso, né? É automático, isso mesmo. O instinto é automático. E é interessante que a gente está numa época em que, culturalmente, né, socialmente, isso é extremamente incentivado, que você fique nessa faixa de só pensar que sucesso, felicidade,
felicidade, por exemplo, estão associados a as suas necessidades físicas, né? Satisfeitas, né? Eu tenho que ter um corpo bonito, Sim. né? Eu tenho que ter dinheiro, uma casa bonita, um carro bacana, eu tenho que me vestir de acordo com uma moda, eu tenho que visitar lugares, eu tenho que circular por lugares. E isso leva a uma superioridade, porque quem não se encaixa nesses valores que você assume como verdadeiros, a arrogância, né? A nossa superioridade volta para um outro nível, né? Interessante esse assunto, né? Eu tenho que... Aí você fica nesse automático, né? Uma auto-hipnose, na verdade, né? Que o livre-arbítrio você cortou. Porque aí você fica, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho isso. Eu tenho que mostrar levado exatamente, você só é levado, na verdade. Eu tenho o quê? E você é levado sem raciocinar e sem pensar exatamente. Mesmo acreditando que está escolhendo, né? Sim, mesmo acreditando que está escolhendo. Não, eu sou livre. Né? Tem muito isso hoje, né? Eu vejo, assim, claro que em todos os níveis, mas os jovens eu vejo muito assim hoje, né? Eu quero ser livre, eu quero ter liberdade. Mas o que é ter liberdade, né? Porque muitas vezes você está tendo uma liberdade que, na verdade, está te aprisionando, ao invés de ser uma liberdade real. É não obedecer regras, né? Às vezes a liberdade, não obedecer, né? Pois é, mas... Exato. E isso pode levar... Isso onde que está levando? Nossa, o que te leva a fazer, né? Te leva, na verdade, a prisões que... Eu não digo prisões propriamente dito, mas a prisão da alma, né? Sim. E a gente pode falar do segundo nível ali, do sono com sonhos? Vamos lá. Então, aí já começa uma elaboração onírica, já é uma pessoa que consegue ver um pouco além, né? Consegue visualizar ali um significado ainda, começa a pensar em si e alguma coisa além, né? Ele tá ainda no mundo muito da pulsão, dos instintos, mas começa a pensar em alguma coisa além, ele começa a ter uma pequena consciência. Né? Aquela pessoa que começa a despertar, começa a perguntar, nossa, mas que interessante a vida, tem mais alguma coisa? Parece que eu tenho que buscar alguma coisa. É essa pessoa que ela começa a buscar, faz um movimento de busca. É um sentido que ela procura, talvez. Começa a procurar um sentido. É um início, né? Que começa, a gente fala, ela usa sono com sonhos por isso, né? Que entra o onírico, entra Deus, entra a religiosidade, alguma coisa que ela começa a pensar, peraí, às vezes nem Deus, mas alguma coisa a mais. Certo. Ok? Passar de um... Pode falar. Não, estou aqui pensando. O que faz passar de um nível para outro, né? Sem sonho para um sonho, fico imaginando que seja... Ou você cansou de ficar só naquela... satisfazendo aquela necessidade. Quando o Thelma falou, tem o quê? Eu perguntei assim para mim... Tenho que mostrar para quem? Porque você está vivendo em função de mostrar para o outro, não tem nada a ver contigo. Às vezes se mata no trabalho para ter o carro do ano todo ano, né? Para ter um status social. Então, mas aí você vê que é uma busca, né? Parece que nunca acaba. Né? Sempre, né? É verdade. Quando você começa a despertar, parece tem alguma coisa a mais, né? Tem algo a mais, que é a segunda consciência. E isso aí vem também, é muito em função, pegando o teu gancho, às vezes de alguma dor, né? Sim. De alguma dor. A pessoa vive uma perda de alguma coisa que fazia muito sentido para ela e aí ela desaba. Então, por que eu estou passando por isso, né? Isso deve ser uma pergunta que vem muito em consultório, né, Valéria? Começa a fazer, exatamente, começa a fazer esse gancho. A alma começa a perguntar, nossa, peraí, tem alguma coisa, né? O que às vezes, muitas vezes, acho que na maioria das vezes, vamos dizer assim, no momento que nós estamos na Terra, né? Muito pela dor. É claro que tem gente que vai pelo amor, mas acho que muitos assim, né? Tô sentindo alguma coisa pela dor. Aí vem a consciência de sono acordada, que é a consciência que vai tendo uma identificação maior. Ela começa a ver uma mente fora do corpo e começa a ter um despertar do indivíduo, né? Ela seria um intermediário aí para chegar na transcendência do eu, né? Que é a quarta consciência que ela nos traz. A de consciência de sono acordado, a pessoa já não responsabiliza o outro pelo sofrimento. Ela já consegue ver que tem responsabilidade sobre a vida. Nós acordamos. Tá acordando. Ela começa a ver que tá, né? Ela já se responsabiliza e não para de jogar no outro a culpa daquilo que vive, entende? Então ela passa a pegar para si e começar a realizar.
E a Joana traz pra gente que isso é uma transição, né? Que aí vem a consciência transcendente do eu. Essa transcendência é quando o indivíduo, ele supera o ego, vamos dizer assim, a persona. Não, o ego não, a persona, né? Ele consegue superar essa persona e ver que o mundo é muito mais e que ele consegue fazer esse movimento em direção às pessoas, à comunidade, à sociedade, às pessoas fora de si, né? Aí ela cita pra gente Gandhi. Né? É citado pra gente Gandhi, que conseguiu fazer tanta coisa aí sem ter uma arma, né? Foi com o amor, né? Abriu mão de si, porque ele abriu mão da vida dele, que era advogado e tudo mais, e passa a fazer um movimento em direção a uma coisa maior, vamos dizer assim, né? Que é essa mente, ela já tá, né? A gente pensa em grandes nomes que são conhecidos, e é claro que a gente tem inúmeras pessoas que provavelmente estagiam nessa consciência que não são conhecidas. Muito mais do que os conhecidos, sim, né? É o caso da Madre Teresa de Calcutá, né? Que é um trabalho lindo. E tem tantas pessoas anônimas, né? Isso que a Valéria está falando. A gente pode ver, às vezes, professores que mudam aquela comunidade, né? Com sua presença. São anônimos, ninguém conhece, mas essas pessoas já estão trabalhando para algo mais, né? Não só em função delas, elas estão vivendo em função dos outros também. Isso, em função dos outros. Um bem maior, externo a si, né? Já começa a integrar a si, mas vê que eu posso fazer, eu posso ajudar e que esse movimento ele é importante. E é interessante que ela não fala de religião, apesar de que inevitavelmente a consciência vai fazer chegar em uma divindade ou em Deus, né? Porque a próxima consciência, que é a consciência cósmica, quem ela cita? Jesus. Né? Aí tem um salto. Aí já não tem mais persona, né? Já é uma pessoa totalmente integral, né? É o ser integral, essa consciência integral, né? E é isso que faz com que esse movimento dentro da caminhada nossa, humana, né, das consciências, é que a gente pode ir falando em nível de quanto eu tenho livre-arbítrio, né? Sim. Se eu estiver lá na primeira consciência, será que realmente eu sou consciente do que eu estou escolhendo? Ou eu estou agindo só automaticamente, no instinto, entende? No que eu posso conquistar, nos meus prazeres, nas minhas pulsões, né? Já essa consciência cósmica, não. É um ser que... O amor é a palavra que a gente pode descrever essa consciência. Né? A gente pega, por exemplo, o livre-arbítrio, você citou o Gandhi, ele poderia ter escolhido qualquer caminho. Ele escolheu aquele por uma decisão muito firme interior, né? Uma convicção. Então, esse é um livre-arbítrio que tem condições de dizer, não estou, nada está me influenciando, eu estou indo pela minha vontade, né? Vontade, é isso mesmo. Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida sobre vontade, e o quanto a vontade faz diferença, né? A vontade seria, assim, o impulso para tudo que você vai realizar. No livro Pensamento e Vida, ele fala sobre a vontade. Eu acho super interessante a leitura desse livro, porque ele fala sobre escolhas também, né? A vontade, ela faz com que você também passe a fazer suas escolhas, né? A gente, às vezes, não pensa, né? Não, vontade, mas que vontade é uma coisa simples, né? Eu tenho vontade, vou pegar aqui, tenho que vontade. Não é querer, né? Não é desejo, né? Mas a vontade que ele fala é essa vontade que te permanece, que te mantém para fazer o processo, que te mantém a realizar aquilo que é sua alma, que é o que o nosso ser, né? O nosso processo de evolução realmente é a finalidade, né, do nosso processo. E é interessante, né, falando de Gandhi, né, de Madre Teresa, me lembrei de Chico e tantos outros, né, que devem existir com certeza. Eu penso que há neles uma característica comum. Primeiro o outro e não eu. Então, a gente vê assim, a história, né, da vida deles não é uma história voltada para corresponder aos valores que a sociedade está impondo, porque eu preciso me encaixar naquilo. Eu gosto muito da Valéria, então eu vou me encaixar nos valores da Valéria para que ela também me enxergue e a gente continue a amizade. Deixando de ser eu mesma. De ser. Né? Então, assim, quando a gente vai se distanciando desse ego, né? Dessa coisa que eu tenho que ser, né? Tenho que ter, aliás, vai se aproximando mais de olhar Valéria, Thelma e Ana como pessoas que estão no mesmo processo, né? Estamos todo mundo errando, cada um tem seus valores.
respeito. Eu acho que começa aí, né? O respeito pelo valor do outro, né? O outro também importa. E quem sou eu, né? O que é que eu quero fazer? O que é que me chama? Sim. Porque tem coisas que podem estar me chamando, mas eu mesma não gostaria de... Se eu fosse me perguntar mesmo, eu não iria por aquele caminho. Mas como todo mundo vai, e como eu quero agradar, e como todo mundo faz, né? Então eu vou... Pois é, Qual isso é livre-arbítrio? Não é livre-arbítrio. Pois é, Não é? exatamente. Às vezes nem quero, mas vou. Então, isso é livre-arbítrio? E não, acha que é. Né? Não, tô escolhendo, sou livre, né? É. Emmanuel fala que liberdade está muito relacionada... Ele fala assim, liberdade de fazer o que se quer está diretamente ligado, né, à liberdade de se fazer o que se deve, né? Quando você vai tomar uma atitude, né, o que na verdade, o que eu me sinto bem, o que eu devo fazer diante disso aqui, não o que as pessoas estão fazendo. Exato. Porque não é uma livre escolha Ou que espera real. que você faça, né? Também tem essa, Sim, né? sim. Porque nós vamos avaliando isso, né? E a escolha depende... Eu vou escolher esse caminho, eu estou me direcionando a isso. Então, sem a influência... a princípio, né, de tudo, né, desse contexto todo. Porque nós somos alimentados e retroalimentados de todo esse processo, né? Até voltando à questão espiritual, no Evangelho perguntam, né, no livro, acho que é o Evangelho, se perguntaram, a Kardec perguntou, né, se nós somos influenciados, né, e fala... acho que é 459, no Livro dos Espíritos, né? Que nós somos de ordinários, influenciados o tempo todo. São eles que nos conduzem. São eles que nos conduzem. E esse é um processo que a gente tem que, aqui, né, na doutrina espírita, a gente trabalha muito com isso. Aonde está vindo a minha influência? Por isso que o autoconhecimento é a base para a gente sobreviver nesse mundo, né? Porque senão nós... Imagina se a gente está nesse meio de nuvens de testemunhas sendo bombardeados o tempo todo. E aí eu quero trazer para a Valéria uma outra pergunta, aproveitando que a Valéria é terapeuta, né? Vamos lá. A gente fala de complexos, né? Nós falamos de sombra, que são aqueles aspectos que nós não queremos reconhecer em nós, né? Inconsciente coletivo, que são essas... essas imagens, né? Você define melhor que eu. O inconsciente coletivo está muito ligado, claro que na teoria junguiana não dessa forma, não visto dessa forma. Mas se a gente for olhar dentro do espiritismo, né? A gente pode falar das encarnações, né? Daquilo que vem moldando a nossa vida, as nossas transformações desde os tempos remotos, desde a criação da Terra e desde a mitologia e tudo mais. Então, o inconsciente coletivo é tudo isso que habita, né? Todos nós, né? Todos nós trazemos partes de coisas que não são só nossas, né? Que tá no coletivo e que a gente carrega. É difícil, é uma teoria difícil de ser falada, junguianamente falando, né? Então a gente simplifica aqui falando sobre a encarnação. As nossas encarnações. Quem somos nós ao longo, né? Chegamos aqui, temos um passado que não é só o que remonta ao nosso nascimento. Mas mesmo assim, a gente ainda tem todas as nossas questões vividas na infância, né? A gente tem essa questão da criança ferida, né? Os nossos traumas, as nossas crenças limitantes, toda a influência paterna e materna. Como que a gente começa a observar se estamos tendo livre-arbítrio, escolhendo o nosso caminho, ou estamos vivendo sem noção nenhuma de tudo isso? É interessante, a gente pode pensar assim, ó, uma das coisas que a gente pode observar, se realmente a gente se o livre-arbítrio está impactando, né, o estado de sofrimento da pessoa. O estado de sofrimento é uma das coisas que a gente pode observar. Por quê? Quando você está no automatismo, né, que você se deixa influenciar, vamos dizer assim, você simplesmente é levado, não tem um pensar, né, o que a gente estava falando, das consciências, né, então dentro desse mundo que somos nós, né, que cada um de nós aqui nós somos aqui, temos um ego, estamos aqui na consciência, né, mas no nosso inconsciente a gente tem os inúmeros complexos que a gente pode falar de existências e complexos dessa vida, né, que nos habitam, né. E ter consciência desses complexos é extremamente difícil. É o nosso processo de caminhada na nossa vida. Enquanto a gente não consegue ter essa consciência de nós mesmos, né? E nem do que nos habita,
que é difícil, que é essa ida para dentro, esse conhecer-se a si mesmo, a gente está agindo automaticamente. E o sofrimento, a forma como se vive o sofrimento, fala muito de como você está escolhendo. Né? Como é que está o sofrimento, né? Em que pé que está o sofrimento? Como é que está o sofrimento? Como é viver o sofrimento? Será que a gente admite que está sofrendo? Será que tem um exemplo para poder entenderem melhor, né? A gente entender melhor? Vamos tentar entender. Quando eu falo do sofrimento... Porque já que é um ponto-chave, né? Sim. Quando eu falo do sofrimento, Joana fala pra gente que a gente tem que aprender a sofrer, né? A gente às vezes pode sentir dor. Dor e sofrimento é diferente, não é verdade? Se a gente pensar em Jesus, por exemplo, com certeza Jesus teve muita dor, né? E como é que foi o sofrimento de Jesus? Jesus provavelmente, eu não vou dizer que Jesus não sofreu, mas o sofrimento dele tinha um sentido de ser. Então era um sofrimento com sentido, não era um sofrimento revoltado, né? Ninguém viu Jesus se revoltar, né? Porque é claro que ele fala lá a Deus, né? Mas no mesmo instante ele entrega a Deus e fala, faça a sua vontade. Não que o sofrimento tenha sido sem sentido. Agora, um sofrimento, às vezes, que você não entende, não sei. Vamos pensar. Às vezes, uma pessoa tem uma doença muito grave e não consegue entender por que está vivendo aquele sofrer ali. Por que eu estou sofrendo? Meu Deus, Deus é muito injusto e trouxe para mim uma doença dessa ou uma perda, que também é difícil. A gente não está falando que não é fácil. Mas o sentido do sofrer, ele é diferente quando sua consciência ela vai se ampliando, ela vai caminhando. Você sofre, mas você entende por que está sofrendo. Por isso que a doutrina espírita é tão consoladora. Ela traz isso pra gente muito, muito forte, né? E não significa que a gente não sofra. Sim, sofre. Mas a doutrina espírita traz esse sofrimento com sentido, né? Se eu tô passando por determinada coisa, deve ter um sentido. Qual o meu aprendizado, né? Aqui. Qual é o meu aprendizado? Isso, as perguntas, né? O que eu tenho que aprender com isso? Por que eu estou vivendo essa situação, né? O que a vida traz para mim para eu poder me modificar diante desse sofrimento, né? Então, a forma como você sofre diz muito da consciência, diz muito das suas escolhas também, né? Desse nível de consciência, né? A consciência transcendente ou a cósmica, ela transita em todas aí, né? Já no início ali não consegue fazer essa transição, então você vai galgando, você vai trabalhando, vai melhorando, vai vendo, vai sofrendo, né? Se você está, né, em contato consigo, você vai vivendo o sofrimento um dia atrás do outro e você vai prestando atenção nas modificações que vão acontecendo. Isso. Vai fazendo sentido. Você vai observando a pessoa que você vai se transformando ou o entorno, o que está acontecendo ali, né? Eu lembro de uma senhorinha que eu conheci no hospital de base, bem humilde. E aí ela falou assim, essa doença foi boa para mim, porque todos os meus filhos vieram para Brasília para me visitar, então eu uni a família de novo. Olha o sentido que ela encontrou para aquela doença. Isso traz saúde emocional, embora às vezes a saúde física dela esteja, pode nem melhorar, né? Ela pode até desencarnar, mas ela vai embora com aquele... Puxa, unir a família. A minha doença teve um sentido. Tá? Agora, o sofrer com sentido, talvez implique, não sei, né? Me corrija. Talvez implique nessa certeza de que há algo além, né? É por isso que eu falei, a doutrina espírita é muito importante pra gente, porque ela traz esse além, né? Há algo além, tem alguma coisa a mais. E mesmo a gente tendo esse conhecimento, às vezes a gente sofre. No momento, sei lá, inicial, você, nossa, 5 minutos de rebeldia. Por quê? Aí depois você, não, vamos aceitar. Calma, Senhor, a gente sabe que... É um processo também, né? Mas a gente gente tenta fazer o processo, né? E a gente vai atrás dos recursos para fazer isso. Não quer dizer que não tem, que não, e a gente pode cair também, né? Muitas vezes, mas aí a gente busca um auxílio, nem que seja da casa espírita. A fé, né? Mobiliza. Você tem fé que vai melhorar, que vai buscar um caminho. Ou se você está entrando num processo de final de vida, você tem fé que a vida continua. Então, assim, vai mostrando para você que a fé, ela vai te motivando a tocar a sua vida. Até se você estiver sozinho, você vai ter fé que tem alguém do outro lado
te esperando, né? Então, é tão consolador isso, né? consoladora, É tão, né? assim, dá uma força pra Dá uma gente, né? força. Eu vejo a diferença de nós que acreditamos em alguma coisa além, né? Que a gente sabe que existe, que a nossa vida não é só essa aqui, e de uma pessoa que às vezes não acredita em nada, tipo, nossa, morreu, acabou, ou vai pro céu, vai pro inferno, ou acabou. Fica tudo sem sentido. Fica sem sentido. Aí é uma dor muito mais difícil. E não tô falando que não tenha consciência, porque às vezes, né, claro que a gente, digamos assim, a salvação não está no espiritismo, né? Qualquer religião é maravilhosa. Sim. Mas tem gente que às vezes não consegue, o sofrimento é muito intenso, né? Aí fica sem sentido sofrer, né? Você está me trazendo um exemplo, eu e Thelma trabalhamos no grupo mediúnico junto, fizemos um atendimento uma vez de um desencarnado, que ele não acreditava em nada. Como é difícil você conversar com alguém que existe algo além desse corpo físico, que se a gente olha na natureza, tudo nasce, cresce, amadurece, e tudo que é físico acaba. E você está me auto-hipnotizando. Então, eu acho que isso vai muito além, né, essa compreensão vai muito além de um bem-estar, né? Porque é uma questão de consciência mesmo, em qualquer religião, né? Então, você imagina, estar no plano espiritual, onde você pode encontrar aqueles companheiros, né, de outrora, né, o reencontro, e eu fico imaginando ficar no quartinho escuro, preso naquele quartinho escuro, porque não consegue enxergar nada além, e não se permite enxergar nada além. A pessoa se limitou e não aceita nada a não ser... Nada. Eu lembro, né, de um caso que uma dessas pessoas, ela tinha aceitado como é que é a morte assistida, né? Eutanásia. Né? Sim. E ela, uma pessoa que era cientista, estava nas últimas, primeiro foi na esposa, depois nele, e ele não aceitava nada a não ser esperando acabar, ele se evaporar, né? Não sei até... Então, olha como é que é difícil acessar... Né, esse tipo de e aí o livre-arbítrio é bem reduzido, né? Porque você não se permite imaginar que pode ter outra coisa, seja no mundo espiritual, seja aqui também. Porque eu quero entrar nessa história do destino, né? Ou do acaso. Porque a gente sabe na doutrina que muitas coisas, muitas provas são escolhidas por nós. Quando a gente tem alguma consciência, né? Então, a gente vem com um gênero de provas, porque a gente precisa aprender naquele campo, né? Aliás, são vários gêneros que estamos aprendendo. Haja tema, né? Para aprender. Muitos campos e é passinho de tartaruga, né? Mas como que isso se diferencia? Ou né? Como é que eu posso mostrar para quem nos assiste? Isso aqui talvez tenha sido pedido por você. Vem aqui um tipo de experiência que você tem que passar. Ou eu estou escolhendo caminhos tão errados que estão me levando a um tipo de prova que me faz sofrer. Nenhuma prova é agradável, a gente não tem provas agradáveis. Então, Kardec não optou pela ideia de destino, né? Ele não usa essa teoria de destino para Kardec ele utilizou o nome de uma lei física, né, de ação e reação, para poder explicar todo o processo. Porque o que seria o destino, né? É um determinismo psíquico, muito, muito de origem teológica, né? Nossa, eu estava destinada a acontecer isso, né? Era o destino, tinha que acontecer. Aí fica muito determinista, né? Porque a pessoa ela não tem livre-arbítrio, na verdade. Porque se você já nasce destinada a acontecer o que vai acontecer na sua vida, você não tem livre-arbítrio. Você é um boneco sendo levado. Pois é, mas muita gente disse, era o meu destino encontrar essa pessoa, era o meu destino... A gente usa, claro, nós todos aqui usamos a palavra destino, mas o destino, se a gente for explicar mesmo, é essa lei de ação e reação, né? É atração e repulsão, né? Porque você só encontra uma pessoa se você tiver a energia que vai trazer ela junto de você, não é verdade? Porque os arquitetos espirituais, eles, com certeza, deve dar um trabalho, eu fico pensando. Com certeza eles arquitetam tudo para que aconteça as coisas na nossa existência.
Tanto é que as coisas mais importantes na nossa existência, elas com certeza, a gente já vem no inconsciente, já tem ali dito que vão acontecer. Agora, as nossas escolhas não. Elas só vão acontecer aqui, quando você está encarnada. Talvez na espiritualidade, quando você fala assim, não, pode, manda tudo porque eu vou aguentar. Você chega aqui e não consegue, né? E não consegue. A sua escolha é diferente de quando você está numa visão espiritual, né? Você falou, a gente escolhe mesmo as provas que vai passar. Principalmente as grandes coisas, os grandes acontecimentos na nossa existência, eles já são maquinados, às vezes, né? E provavelmente deve ter chance de haver mudanças, dependendo das nossas escolhas. As escolhas não, essas são individuais. Ah, mas não tem livre-arbítrio. Mas a maioria das nossas escolhas, enquanto consciência que a gente não está ainda na consciência cósmica, né? Ela ainda é muito influenciada pela matéria, pelo automatismo que a gente tem, pelas pessoas, por família, né? Pela nossa a bagagem. Minha família é desse jeito, eu também vou ser, não é verdade? Mas peraí, o que você quer ser? Quem é você, né? A gente falando de sofrimento, né? Pra gente ver como é que tá isso aí. Joana traz pra gente no livro Plenitude que o sofrimento, o remédio para o sofrimento é conhecer a si mesmo. Conhecer a si, né? Que às vezes a pessoa ela vai sendo automática, igual eu falei. Às vezes escolhe baseado no outro, né? Não existe uma livre escolha, uma escolha real, vamos dizer assim. Então, destino. Tem acontecimentos importantes na nossa vida que tinha que acontecer? Sim, com certeza. A gente vem com um projeto de vida, né? Eu tinha um amigo que chamava de cronograma. Então, se você cumprir todo o cronograma, vai dar certo. Ele falava desse jeito. Agora, não está a nosso encargo como vamos reagir a isso, né? Isso. E isso é livre-arbítrio, né? Esse seria o livre-arbítrio que a gente fala, né? A nossa escolha só vamos saber mesmo quando a gente estiver vivendo. Né? Quando estiver aqui, a gente está habitando esse corpo e as nossas escolhas, essas não vêm já. É claro que a gente deve ter uma intuição inconsciente do que escolher, tanto é que o processo de conhecer a si mesmo ajuda a gente a seguir o plano, vamos dizer assim, né? O que seria o ideal para o trabalho do nosso espírito, porque a gente vem aqui para evoluir. Então a gente sabe que né, inconscientemente, muitas vezes, né? Que é para evoluir. Então, se a gente começar a conhecer, fizer esse movimento para dentro, nas nossas decisões também, a gente vai conseguir ver quem realmente, né? O que me traz paz quando eu vou decidir alguma coisa, né? Será que eu estou sentindo paz no meu coração para tomar determinada atitude? Né? Eu sempre costumo falar, você sente paz? Porque se você sentir paz no seu coração, de verdade, está no caminho certo. É o nosso mapa, né? É o mapa. Nosso mapa espiritual. Eu sinto muito forte isso. Mas quanto que tem que ter, né? De aprendizado interno para saber, estou sentindo paz ou olhar, não? Né? Porque a gente acha que tem que racionalizar tudo. E às vezes a decisão, isso de ter paz é uma emoção. Não é? É uma coisa que eu sinto dentro de mim, né? É por isso que eu vejo que, por exemplo, a religião, né, seja a doutrina, outra religião qualquer, evangélica, católica, eles trazem princípios, né, cristãos, colocando Jesus, ou os exemplos que, né, dentro de pastores, padres, ou pessoas que têm uma conduta, né, equilibrada, para mostrar para a gente, olha, fulano passou por todo esse processo, venceu, você também tem essa capacidade. Então, aqui, eu vejo que Deus oportuniza, né, a gente ter essas referências para que a gente possa começar a aprender a ter escolhas, né? E nesse olhar, que a gente dá nome para muitas coisas, né? Então, nesse olhar não existe o acaso, neste olhar não existe a sorte, existem escolhas bem feitas, né? Ou então bem pautadas. Aí eu faço a escolha sabendo por que eu quero, né? Baseado em quê? Minha escolha é só critério material? Ixi, tô lá no sono sem sonho mesmo. Lá embaixo. Mas tem alguma coisa que, poxa, eu preciso me melhorar. Eu sou uma pessoa tão impaciente, então eu preciso criar paciência. Opa, tô despertando para alguma coisa. Então, acaso e sorte são palavrinhas que a gente utiliza, mas que não tem sentido no nosso processo, né? Isso, exato, não tem sentido, exatamente. Acaso realmente não tem, Não né? existe acaso. Não, tudo são energias. A gente vai costurando o nosso destino, né?
E essas energias vão trazer você, vai trazer você, vocês vão se encontrar, vai acontecer esse processo. Não existe acaso, né? Não existe, tipo assim, não, por um acaso eu encontrei fulano. A gente usa a expressão, Sim, né? sim. Mas em si, Uhum. não. Kardec não utiliza isso aí. E Jung traz até uma frase bem interessante. Ele fala assim, ó, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. É muito dentro da doutrina, né, gente? Sim, Total. totalmente. E Jung, ele traz ainda um conceito interessante da sincronicidade, né, Valéria? Que são as coisas acontecendo no mesmo momento. E aquilo, para nós, também faz muito sentido, né? Eu pensei numa pessoa, aquela pessoa me apareceu, me ligou, uma coisa que eu queria muito que acontecesse, vem e acontece. Como é que a gente pode observar isso? Porque a gente observa pouco, né, Valéria? E é importante. Quando a gente vai se conhecendo, a gente vai observando, vai percebendo, né? Mas o que é a sincronicidade? É claro que daria pra gente fazer uma palestra, né? Sincronicidade. Outro. Tem livros e livros, já vai né? dar uma convidada. Vamos lá. O que seria a sincronicidade? É um evento interno, né, que acontece com você, juntando um evento externo, um acontecimento externo, em que aquilo se cruza e tem um sentido, tem que ter sentido, né? Igual você falou, eu pensei na fulana e a fulana me ligou, né? Então você pensou nela e isso fez com... E logo ela te ligou, né? A gente pode chamar isso de, nossa, por um acaso, eu tava pensando em você. Ou coincidência, Nossa, que coincidência. Né? Eu pensei em você, você me ligou, né? A gente sabe que isso é energia, né? Eu penso muito, e tem livros que falam sobre isso, agora eu vou tentar lembrar o nome do livro que fala sobre a sincronicidade, porque ele fala sobre sincronicidade, e a sincronicidade tem muito desses eventos, vamos dizer assim, do espírito, né? Por que eu tô falando isso? Esse evento que acontece internamente e externo, quando se cruza, tem um sentido para você, para quem viveu o processo interno. Vou tentar dar um exemplo para de repente ficar mais fácil, né? Não sei, eu sonhei, sonhei que, não sei, sonhei que uma prima estava grávida, né? Aí, 3 meses depois, essa prima, ela aparece e fala, tô grávida. Aí você lembra do seu sonho e tem sentido para você. Nossa, fez sentido para mim, realmente estava. Esse é um tipo de sincronicidade que Jung fala. Ele fala de alguns tipos, né? Agora não dá pra gente entrar tão extensa, né, nos limites aí. Mas uma das sincronicidades, e eu acho que ele usou o termo sincronicidade, que hoje a gente pode falar de uma mediunidade, não pode? De uma previsibilidade, de uma previsão, de um sonho. Uma conexão que você consegue, uma sintonia, isso. Exatamente. Ele usa sincronicidade, mas a gente fala de uma mediunidade. Jung não falou de mediunidade propriamente dita, apesar de estudar, né? Apesar de ter estudado, de ter visto fenômenos mediúnicos e tudo mais, ele não traz dessa forma, até por conta da questão científica, né? E até hoje as pessoas, tem gente que fala, ele é místico. Não tem nada a ver. Sim. Né? Sim. Ele estudou em todos os lugares, bebeu em várias fontes aí. Agora, é interessante a gente observar esses efeitos da sincronicidade para ver o que é que ele está querendo, o que quer me dizer, né? É uma forma de autoconhecimento também, né? É uma forma de autoconhecimento. Que muitas vezes direciona uma vida, leva você para um caminho, sim. Não é isso? Às vezes a sincronicidade traz muitos enelementos arquetípicos. Você sonha, depois acontece alguma coisa e, nossa, fez um sentido para mim, eu entendi, né? É bem interessante isso. Meninas, a gente está com mais 3 minutinhos, mas a gente queria aprofundar tão mais, vamos né? ter que fazer parte 1, parte 2. Então, eu vou fazer a pergunta final para Valéria. Vamos lá. Valéria, então, vamos lá. Que papel o autoconhecimento tem nos acontecimentos da nossa vida? Nós estamos falando de livre-arbítrio, de destino e de acaso. Todo esse papo nos levou à importância da gente se observar, se autoconhecer. Porque as nossas escolhas vão depender basicamente disso, né? Fala um pouquinho sobre isso, com uma mensagem final. Então, o papel do autoconhecimento nesse processo do livre-arbítrio, na verdade, é tudo, né? O autoconhecimento é que vai fazer você conseguir fazer o processo de conhecer esse mundo interno que é você, né? Que somos cada um de nós, né? A gente tem esses milhões de eus, né? Que nos habitam. E esse conhecimento sobre nós
mesmos, faz com que a nossa mente, a nossa consciência, ela vai caminhando, ela vai aprendendo a escolher, né? Não ficar no automatismo, né? Conseguir ver a vida além de só esse corpo aqui, né? Além de só você, né? Que você vê que o universo ele é imenso e as pessoas, e a gente vem por um propósito, né? De caminhar na vida, de evoluir, de melhorar e de encontrar as pessoas, né? E às vezes amar muito, às vezes não amar tanto assim, né? Aprender a amar, né? Ter tolerância. Então, esse processo de autoconhecimento, ele faz com que o espírito, ele caminhe em direção ao processo que é a individuação, que Jung chama, né? Jung chama de individuação, né? Que ele pode acontecer, a gente pode falar dentro de uma existência, né? Será que eu consegui fazer meu processo de individuação dentro dessa existência? Mas a individuação real também, que é outro assunto bem extenso, a gente pode falar do nosso processo de evolução espiritual, né? A individuação, para mim, é pensar num processo de evolução espiritual. Será que eu estou realizando aquilo que o meu espírito realmente veio fazer? Né? Aquilo que é real para mim? Será que eu estou caminhando de acordo com o que é o meu processo? Né? Quem sou eu nesse processo? O que eu vim fazer real? Né? É fazer essas perguntas para que se possa realizar a caminhada rumo à luz, que é a nossa meta aqui na Terra. E que maravilha que é a gente chegar no fim da vida ou na véspera do nosso dia de partir, que não sabemos, né? Por isso tem que ser todo dia a gente ficar se perguntando. Eu fiz tudo, eu caminhei, eu me tornei quem eu queria me tornar, né, nesta caminhada, nesta encarnação. E a gente já está no final, mas vocês estão falando, estou pensando aqui, a gente escuta tanto propósito de vida, né? Qual é o meu propósito de vida? Nós estamos sintonizados, né? Propósito de vida, meu propósito de vida qual é? E aí a gente se perde esperando que o propósito vem na cartinha, né? Vem não sei aonde, mas o propósito de vida são esses questionamentos que Valéria, você trouxe, né, Ana? É isso, é propósito de vida. Propósito de vida não é uma norma, né? Um destino, entre aspas, que eu trouxe para mim, que eu tenho que cumprir. Mas, né? Se eu não faço perguntas corretas... E a doutrina espírita ela é muito mais de pergunta do que de resposta, né? E de espera, né? Exato. Ai, Valéria, foi tão bom receber você aqui. A gente espera te receber várias vezes, né? Thelma, minha também. Obrigada, meninas. Obrigada. E quem nos assistiu, vocês gostaram? Então compartilhem, deem um like, deixem seu comentário. Isso é muito importante para o algoritmo do YouTube, mostrar esse conteúdo para outros públicos. Não deixem também de dizer o que vocês gostariam de assistir aqui, que temas chamam a atenção de vocês. A gente vai ao ar todas as quintas, 18h45. Temos 2 playlists. Uma no canal Comunhão Espírita de Brasília e outra no canal TV Comunhão. São mais de 330 programas para vocês maratonarem. Muito obrigada pela presença e até a próxima.